Você quer que nós fiquemos aqui? Lá, meu amor. Senão você me cobre. Aí Negócio de cobrir aí. você adora ser coberto? Ó, tô fora. Ó, é o seguinte. Você viu que o Bochá morreu, né? Só com as tetas de fora. Eu não entendi. Como é que foi o negócio? Quem sabe quarta, depois das comissões, que quarta também tem comissões. Quarta Você pode? Daí a gente agenda, vê se... Pegou na frente. Começamos a ficar conversando aqui. Que tamanho que é mesmo? Sei lá, como é que é? É. O Deva, sei lá, né? O Deva... com essa barbinha dele aí. O tamanho do nariz. Se for considerar o tamanho do nariz do Mas dedo. claro que não é desse que é a cabeça do tamanho. O seu até que não é tão grande. Mas como é que vai ficar essa foto com as camisas da Polícia Militar? Vai ter algum problema? Sei lá, essa foto. Mas isso aqui é lá Bolsonaro. Ela Bolsonaro. Olha o Léo falando, vamos. Isso, bota. Boa tarde a todos os presentes e os munícipes que nos acompanham pelo sistema online. Damos início à primeira reunião ordinária da Comissão de Administração, Serviços Públicos e Fiscalização da Câmara Municipal de Londrina, composta por mim, vereador José Roque Neto, presidente, vereador Mauri Cardoso, vice-presidente, e vereador Wilson Bittencourt é um membro desta comissão. Indago se os vereadores têm algum informe, esclarecimento aqui inicial.
Passamos à pauta da presente reunião. Projeto de resolução número 123/2018, com a emenda número 2, autoria Executivo Municipal, introduz alterações na Lei 4.928, de 17 de janeiro de 92, que dispõe sobre o Estatuto e Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do município de Londrina. Palavra livre. Os servidores gostariam de fazer? Fábio? Palavra. 2 minutos. Fábio, representante do Sindiserve. Boa tarde, presidente, vereadores presentes, demais membros presentes na Câmara. Primeiramente, senhor presidente, a gente gostaria de agradecer o espaço aberto e dizer que este projeto, em sua justificativa, o prefeito coloca que não vai trazer prejuízo ao servidor. Porém, o Sindiserve destaca, dentre os artigos, irão prejudicar, sim, o servidor. Com relação a isso, a gente gostaria de trazer para conhecimento da mesa e dos demais vereadores presentes que o Sindiserve nunca se opôs a debater e discutir sobre o tema. É um tema que está sendo hoje discutido a nível judicial, em alguns termos deste projeto, e o Sindiserve e o servidor têm ganho essa discussão na maioria das suas vezes. E então, este projeto, na verdade, ele traz não somente um esclarecimento, uma elucidação do que diz a lei. Na verdade, ele traz uma alteração que a própria Justiça está verificando que a sua aplicação não está ocorrendo. E a partir do momento dessa aplicação, aí os servidores terão que se enquadrar dentro dessa nova legislação. Era só isso que a gente gostaria de colocar. Obrigado. Obrigado. Eu acolho e agradeço a presença dos vereadores Roberto Fui, Manuel Gomes, Júnior Santos Rosa, vereador Jamil Janene, Felipe Prochet e vereador Gerson Araújo. Obrigado pela presença. Palavra livre ainda, alguém gostaria de manifestar? Seu nome, por favor. Juliana, do RH. Bem-vinda, pois não. Obrigada. Oi, eu queria dizer boa tarde para todo mundo, primeiramente, né? E assim, esse projeto, o projeto 123, ele traz uma questão técnica acima de tudo, tá? Então, assim, a questão aqui debatida, muito embora nós saibamos que existem ações, sim, no judiciário, algumas perdidas, outras ganhas, nós estamos aqui no Legislativo justamente para resolver isso, né? Porque uma coisa é aquilo que o Judiciário vai entender muitas vezes pelo sim ou pelo não, e nunca vai haver um denominador, né? Vai sempre ficar escorregando naquilo lá. E aqui o Legislativo, com toda a competência que tem, é aqui justamente nessa egrégia casa que vai haver a pacificação disso tudo. Então, assim, quando a gente diz que desde 2001, tá, nós damos um tratamento que é justamente o mesmo tratamento que está se explicitando agora com esse projeto de lei, que nós dizemos que não há prejuízo ao servidor. Então, quando o chefe do executivo ele faz essa afirmativa, ele diz que não há prejuízo ao servidor, porque, ora, há 20 anos tratamos dessa forma, né? Porque só agora, quando eu resolvo esclarecer, né, para que não tenha problemas no judiciário, de repente pode se fazer leitura que esteja havendo um prejuízo ao servidor. Na verdade, enquanto técnica, e eu trabalho no RH, eu creio que, da forma como está hoje, que as brigas estão se travando no âmbito judiciário, alguns perdem, outros ganham, na verdade, isso está trazendo uma situação antisonômica, né? E aí a gente não tem mais como tratar isso tecnicamente. Porque, por exemplo, como que eu escrevo uma regra em sistema baseada em exceção, né? Se cada servidor ganha de um jeito na justiça, uns com reflexos, outros sem reflexos, ou então outros perdem. 10 mil servidores. A gente não tem como fazer isso tecnicamente. A questão é, vamos esclarecer o texto da lei e aí a gente faz isso nesse projeto. Eu tenho alguns exemplos matemáticos aqui, não sei se cabe colocar agora, tá? É importante colocar agora? Então, assim,
Por exemplo, se um servidor ele ganha R$3.000 por mês, dividido por 30, eu vou encontrar hoje o salário por dia, né? Esse salário seria de R$100 por dia. Dividido pela carga horária dele, vou pegar a questão das 6 horas, tá? Daria R$20 por hora. Em cima desses R$20, eu faço o cálculo da hora extra. Isso eu colocando a situação que é tratada hoje, que nós chamamos de divisor fixo, que é feito desde 20 anos atrás. Se eu resolvo optar pelo divisor variável, esse mesmo servidor ele vai ficar sujeito à quantidade de dias que ele trabalhou no mês. Aí reside ainda um terceiro problema. Por quê? Quando o sindicato diz da questão do divisor variável ser uma questão de que eu vou simplesmente fazer a leitura dos dias úteis, isso não é uma verdade. Porque, assim, eu posso ter servidores, por exemplo, que estão reabilitados. Então, qual é a quantidade de horas que ele trabalhou, que ele esteve sujeito no mês? Eu posso ter, por exemplo, a questão do prefeito ter emendado um feriado. E aí, os dias úteis no mês, eles se reduziram mais ainda. E à medida que os dias úteis se reduzem e as horas úteis de trabalho se reduzem do servidor, pasmem, né? Porque o valor da hora extra dele sobe. Se for aplicar o divisor variável, quanto menos dias úteis eu tiver, mais o valor da hora extra vai subir. E assim, de verdade, eu sou servidora, né? E eu realmente não posso me apegar a quando a gente fala sobre horas extras, eu entender que isso seja um direito. Porque horas extras, na verdade, a gente não pode institucionalizar, né? Nós não podemos olhar para as horas extras como se elas fossem algo que a gente vai trabalhar sempre visando a hora extra. Não. Na verdade, a gente tem que fazer isso como exceção. E ainda por cima, a fórmula de cálculo é uma coisa que a gente tem que tratar ela de forma bem clara e bem definida. Ok. Acho que... Mais alguém gostaria de manifestar? Eu gostaria... Pois não, vereador Mauri. Presidente, boa tarde, vereadores. Boa tarde ao representante da secretaria, ao pessoal do sindicato. Eu tenho uma questão que acho que não quer calar. Por que a prefeitura quer pagar hora extra? Ou, por que municípios com o mesmo porte têm um número de funcionários bem maior que Londrina? Ah, então já respondeu. É por isso que ela tem que pagar hora extra. Eu gostaria muito que nós não estivéssemos debatendo esse tema aqui. Eu gostaria muito que nós tivéssemos os servidores e que não precisássemos pagar hora extra. E me preocupa, e aí até como uma das principais funções nossas, de vereadores, que é fiscalizar, é que daqui a pouco, e a gente sabe, né, quanto de precatório se deve ao servidor por conta de erros cometidos ao longo das muitas administrações aí no passado, né? Então é preciso que sim, essa casa consiga fazer essa mediação e consiga encontrar juntos, né, esse denominador comum. Mas é preciso que haja uma conversa entre o executivo e os representantes dos servidores legalmente constituídos, que são os representantes do Sindiserv, com uma boa vontade, né, de resolver o problema, né? Que nós possamos contratar aqueles servidores que precisam ser contratados para não ter que pagar hora extra, mas enquanto isso, o que fazer, né? Eu sou o relator, meu relatório está bem extenso, né? E acredito que estou tentando ouvir as duas partes para chegar nesse relatório que estou fazendo, né? E claro que pode ou não ser acompanhado pelos vereadores dessa comissão, e o que nós decidimos nessa comissão poderá ou não servir de base para os demais vereadores, né? Mas, a princípio, daqui a pouco vocês vão conhecer um pouco mais desse conteúdo. Agora, a pergunta é essa, né? Por que, né, a prefeitura faz questão de pagar hora extra se poderia resolver o problema contratando? Juliano.
bem pertinente a colocação do vereador Amaury, porque nós temos uma leitura de dimensionamento mesmo da questão dos cargos, né? Tem sim muito a ser feito, tem uma releitura da quantidade de cargos, né, a ser feita, mas assim, quando a gente está trazendo esse assunto à tona, penso eu que nós não estamos falando dos direitos dos servidores, mas sim do dinheiro público, né? E essa questão do dinheiro público, ela deve ser vista com muito carinho por todos, tá? Então, assim, essa questão de repente, a gente optar por um divisor variável ou um divisor fixo, não é isso que a gente está falando aqui. Nós estamos sacramentando o modo como é feito já há 20 anos, para que não hajam controvérsias, para que realmente isso não vá ser levado adiante de forma a gerar ainda mais ônus para o administrativo, para o executivo, né? A gente não pode correr esse risco. Então, quando a gente fala aqui da questão da preservação do dinheiro público e, sobretudo, da preservação também do dinheiro que a população coloca, né, para que os serviços funcionem. Então, é nisso que a gente está se apegando aqui. É para corrigir, sim, uma situação que tem gerado alguns embrólios, né, no judiciário, mas nós sabemos, temos plena consciência que não estamos ferindo o direito do trabalhador de forma alguma. O cálculo, por exemplo, se esse projeto não passar agora, o cálculo vai continuar sendo feito dessa forma. Então, assim, na verdade, nós só estamos esclarecendo mesmo o texto de lei, de forma que o cálculo já é feito hoje e vai continuar sendo feito dessa forma com esse texto. Tá? Não há realmente nenhuma leitura de prejuízo, mas sim de preservação do dinheiro público e da população que aplica seus recursos, e nós somos servidores e estamos a serviço da população, e não dos nossos direitos, se é que eles existem. Obrigado. Né? Vereador Jamil Janene. Bom, eu falar a verdade, eu como empresário, eu queria te parabenizar pela tua fala. Porque quando fala de político, salário de vereador, salário de assessor, cargo comissionado, parece que nós não servimos para nada. Isso é verdade. Mas quando eu vejo um servidor querendo legalizar uma lei para não ter duas interpretações judiciais, olha, por que existe Câmara? Para resolver o problema, para não ter briga na justiça. Gente, vocês sabiam, a empresa particular que paga a hora extra, ela quebra. Empresas, comércios, indústrias que pagam hora extra, quebra. O município, hoje, de Londrina, não o município, o país, o Brasil, o maior problema hoje é enxugar a máquina pública. As ações que você veio falando, que vai entrando lá, vai sim, vai ter um rombo. O rombo vai sobrar e vai faltar aonde? Saúde, educação. Não existe outro caminho. O que mais gasta hoje na prefeitura não é saúde e educação? Depois é a obra, é isso? Se eu não estou enganado, é aí. Ou a gente resolve agora, ou vamos empurrar com a barriga? Porque eu vou ser sincero para vocês. Se fosse vereador ganhando hora extra e servidor comissionado ganhando hora extra e entrando na justiça, a imprensa já estava detonando nós. Já estava detonando, Padrioc. Nós já estava em primeiras páginas do jornal nacional. Vereador ganhar hora extra, aí não paga hora extra, eu entro na justiça e ganho. Rapaz, o que nós queremos? Eu acho que todo mundo vai ter que se entender, servidor estadual, servidor municipal, servidor federal, políticos vão ter que agora se entender. A Câmara deu a resposta. O Wilson, acho que lembrou esse ano, diminuímos nosso salário em R$3.000. De 15.900 voltou para 12.900. A imprensa não deu nem importância, né? Nem importância deu. Mas se aumenta de 15.800 para... Nós estávamos na cadeia já. Estava na cadeia. Certeza. Então, hoje, essa comissão é importantíssima. Eu acho que vão ter que dar resposta para a sociedade. Ela não estaria aqui por brincadeira. Não seria uma servidora de carreira falar essas palavras por brincadeira. É sério o que ela falou. É muito sério. Eu acho que eu pediria para a comissão hoje já dar um parecer para a gente votar o mais rápido possível esse projeto. Esquece aqui agora de prefeito, hein? Nós estamos falando de economia para o município.
Vamos esquecer de prefeito aqui. Vamos falar de coisa séria. Está gravado que vocês... E eu não vou mentir para você. No dia que for debater esse projeto, eu vou usar a tua fala. Parabéns. É poucos que têm coragem de falar o que ela falou agora. É poucos, Padre Roque. É muito pouco. Eu nunca vi um servidor ser tão transparente, tão calmo para falar e tentar explicar para os vereadores. Vereadores, está na justiça, está lá brigando. Vocês estão aqui para resolver. Você mostrou que essa casa tem o poder de resolver uma situação que está dando prejuízo para o município. Obrigado, vereador. Secretária, com a palavra. Bom, eu gostaria de agradecer, né, o vereador Amaury pelo comentário, que é super importante, e sei que não é a pauta deste momento, mas quero me colocar à disposição para vir até aqui apresentar a vocês as nossas ações para redução de horas extras e equacionamento desse quadro funcional. O RH está desenvolvendo um estudo de dimensionamento que é muito inicial ainda, que isso é um estudo técnico mais a respeito de cargos, para redução de hora extra, reuniões com secretários, várias situações, né? Sabemos que existe uma questão cultural também, as pessoas um pouco acostumadas com a hora extra, enfim, mas já existe um trabalho, né, desde o ano de início de 2018 sendo desenvolvido, e só quero me colocar à disposição para vir aqui no momento oportuno falar mais sobre isso. E assim, né, só complementando, a gente até pede, voltando ao assunto em pauta, as explicações técnicas, elas vêm justamente para reforçar e respaldar o nosso interesse em solucionar as questões de forma equânime, né? Então, a gente pode até falar, não é justo para mim, não é justo para o outro, não é justo, mas é equânime. E aí eu equaciono uma situação e resolvo. É essa a nossa proposta. Obrigada. Obrigado. Fábio. Bom, primeiro gostaria de parabenizar a fala do vereador Amaury. Realmente, o vereador, a gente não luta por hora extra, nós lutamos por contratações e, infelizmente, isso não tem ocorrido da mesma forma que tem aposentado os nossos servidores, da mesma forma que eles têm saído do quadro da prefeitura. E isso tem se agravado ao longo desses anos. Então, o servidor não faz hora extra porque quer ou porque tem cultura, secretária, de hora extra. A hora extra é da administração, ela solicita para o servidor o seu trabalho porque não tem outro para colocar naquele local. Então, se você for nas unidades ainda, você de saúde ou tanto da administração, você vai ver a quantidade de servidores que faltam. Então, assim, me assustou muito a fala agora há pouco, afirmando que estamos fazendo errado e vamos continuar fazendo errado. Porque o que rege o servidor é o estatuto. O servidor tem que fazer aquilo que a lei determina. Então, se eu estou lá para fazer o meu trabalho, que é fazer o apontamento, ou fazer isso, ou fazer aquilo, eu tenho que fazer de acordo com o que está na lei. Eu gostaria, eu entendo que essa casa tem essa competência, de levantar se existe algum documento que alguém assinou que é para fazer de outra forma do que está no estatuto. Ou foi um entendimento que se criou lá. Porque se estão fazendo errado, é porque alguém determinou. Ou não. Obrigado. Ronaldo, com a palavra. Boa tarde a todos, em especial Vossas Excelências, os vereadores. Meu nome me apresentar, eu sou Ronaldo Guzmão, sou procurador do município de Londrina. Atuo na área de pessoal desde 2004, contando com a Capismel 99, né? Mas se existe uma pergunta sobre se alguém assinou que o divisor fixo é legal, é regular, tem. Do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Nos autos número... Por exemplo, nos autos, por exemplo, porque a gente tem mais decisões de número... Deixa eu puxar aqui, que eu tô puxando, eu puxei um RESP do STJ, mas eu não vou citar o STJ, eu vou citar o Tribunal de Justiça. Tem a decisão do Dr. Marcos José Vieira, e a decisão do Tribunal de Justiça é a apelação civil número 1.1196.116-7.
Essa decisão, das poucas ações judiciais que subiram para o Tribunal de Justiça, o município teve sucesso em basicamente todas, porque essas ações a que se faz referência, de fato, existe essa divergência de entendimento. E por isso nós estamos aqui. Só que a maioria absoluta, estão sendo tratadas nos juizados especiais. E os juizados eles são recorridos para turmas recursais. Eu não estou querendo fazer comparação entre juizado e o juiz de direito da vara. Mas eu estou querendo mostrar que o nosso Tribunal de Justiça já decidiu desse jeito. E nessa apelação que eu citei, ele cita uma outra decisão deles mesmos, opinando pela regularidade do divisor 150. Nós não estaremos persistindo no erro, fazendo coisa errada. Nós estaremos regulamentando aquilo que se faz desde, como a Juliana falou, há quase 20 anos, 2001, Juliana? Há quase 20 anos. Então, nós não estamos desconstituindo o direito, vou usar essa palavra aqui. Então, eu só queria deixar registrado que, se precisar de documento comprovando que a regularidade do divisor fixo, a gente tem de diversos lugares, inclusive da STJ, mas eu vou poupar a paciência de vossas excelências. Tá? Obrigado, Arnaldo. Palavra livre. Passo a matéria ao relator, que é o vereador Amaury Cardoso. De acordo com a justificativa em síntese, a proposta tem o intuito de promover melhorias e adequações à Lei Municipal número 4.928, de 17 de janeiro de 92. Para tanto, propõe a revisão dos dispositivos legais referentes aos serviços extraordinários, em especial quanto à forma de contraprestação, fórmula do divisor e base de cálculos para o pagamento das horas prestadas em serviços extraordinários. Nesses termos, o chefe do Executivo, autor da proposta, enfatiza que a propositura desta lei não altera a normativa em questão, já em vigor, mas apenas elucida o texto, mormente com o intuito de cercear a interpretação errônea e que por muitas vezes eclodem em ações judiciais contra esta municipalidade. Em atendimento à solicitação desta Casa por meio do ofício 186 de 2018, folha 18, o Sinserv encaminhou ampla manifestação sobre o projeto folha 18 a 42, argumentando que, folha 23, diferente do que afirma o prefeito Marcelo Bellinati, as alterações propostas trazem prejuízos ao servidor. E o fato da administração ter um entendimento equivocado da aplicação da lei é que tem trazido prejuízo aos cofres públicos. A manifestação também contempla a análise dos dispositivos objetos do presente projetos, as quais foram oportunamente comentada pela assessoria técnica legislativa desta Casa. Após a análise do documento encaminhado pelo Sinserv, a assessoria jurídica fez apontamentos sobre a proposta, que serão mencionadas posteriormente neste parecer, e emitiu parecer favorável ao projeto, que foi corroborado pela Comissão de Justiça. E verifica-se que o projeto introduz alterações na Lei Municipal 4.928/92, Estatuto do Regimento Jurídico do Servidor Público e Civis do município de Londrina, que tem como objetivo a revisão dos dispositivos legais referentes aos serviços extraordinários, em especial quanto à forma, a contraprestação, fórmula do divisor e base de cálculo para o pagamento das horas prestadas em serviço extraordinário. No que diz respeito ao artigo 2º do projeto, que revoga o parágrafo 4º do artigo 177 da Lei 4.928/92, o Sinserv questiona o posicionamento da administração, considerando que a supressão poderá causar duas interpretações. Folha 20. Ou a administração poderá incluir no cálculo da hora extra a gratificação de chefia, sem o cumprimento de prazo de 6 meses de exercício do servidor, ou deixará de incluir a gratificação de chefia no cálculo de hora extra, chegando-se
à conclusão que o objetivo é apenas retirar a gratificação. Para a assessoria jurídica desta Casa, apesar de não haver nenhum esclarecimento na justificativa, parece-lhe intuitivo que tal medida visa dar cumprimento à determinação contida no pré-julgado 25 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Entretanto, conforme destacado pela assessoria técnica, se a intenção do Executivo é acatar o pré-julgado no 25, convém ressaltar que trata-se de um entendimento passível de reforma. Assim, caso o entendimento do pré-julgado 25 não seja mantido, ou seja, no caso de possível decisão favorável à manutenção da gratificação, e em havendo a suspensão definitiva do parágrafo 4º do artigo 77 do Estatuto, haverá um prejuízo irreparável aos servidores públicos municipais de Londrina, que estarão definitivamente impedidos de receber a gratificação em questão. Dessa forma, parece-nos precipitada a supressão proposta, devendo a administração aguardar a decisão definitiva sobre o assunto. No que diz respeito, no artigo 3º do projeto, que altera o caput do artigo 188 da Lei 4.928 de 92, verifica-se que a nova redação introduz a possibilidade de compensação de horas extras, permitindo que o serviço extraordinário seja remunerado ou creditado com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho, banco de horas. Apesar de concordarmos com a assessoria jurídica de que a alteração não causa prejuízo ao servidor, também entendemos que a manifestação do Sinserv é muito oportuna, pois a matéria que se pretende inserir no Estatuto dos Servidores já está regulamentada no Decreto 819, de 10 de julho de 2017. Ou seja, Decreto 819, de 10 de julho de 2017. E não traz nenhuma inovação ao ordenamento jurídico, em que pese a desnecessidade da alteração em questão, não há objeção da assessoria técnica desta Casa e deste relator. Considerando que o projeto modifica a redação do parágrafo 1º do artigo 188 do Estatuto, substituindo a expressão remuneração mensal pela expressão verbas de natureza remuneratória, o Sinserv analisa que o problema é que o prefeito não define o que é verba de natureza remuneratória. Nesse sentido, explica o sindicato: diante da dificuldade que a administração municipal tem em interpretar e cumprir a legislação, a falta de uma definição clara de quais itens da remuneração farão parte dessa verba de natureza remuneratória, poderá levar a interpretação equivocadas que sempre são consideradas em desfavor do servidor. Nesse sentido, a assessoria técnica desta Casa concluiu que, de fato, nova expressão empregada na primeira parte do parágrafo 1º do artigo 188, Lei número 4.928/92, não está definida no Estatuto do Servidor e também não foi definida pelo prefeito no presente projeto, que realmente poderá dar margem a interpretações equivocadas, motivo pelo qual, ao nosso ver, entende-se pertinente a preocupação expressada pelo Sinserv e recomendou a manutenção da redação atual. A questão principal do projeto diz respeito à segunda parte do parágrafo 1º do artigo 188 da Lei 4.928/92, que fixa o divisor do cálculo da hora extra. O Sinserv explica, folha 22, que atualmente o divisor ou total de horas de trabalho normal e que o servidor está sujeito no mês é favorável e depende da quantidade de finais de semana e feriados no mês em que o servidor realizou os serviços extraordinários. Nesse sentido, o Sinserv afirma, folha 22, que com o novo texto o prefeito Marcelo Bellinati quer tornar o divisor fixo, o que de imediato aumenta esse divisor e reduz o valor da hora
de trabalho normal. É de conhecimento de todos que muitos servidores têm entrado com ação contra o município, por entender que a forma de cálculo das horas extras deve utilizar um divisor variável, ao contrário do que o município vem fazendo. Aparentemente, desde 2001, a utilizar de um divisor fixo. Este é o ponto importante, pois enquanto o divisor fixo de 150 horas resulta em valor menor da hora extra, o divisor variável, conforme o mês, aumenta esse valor. No que diz respeito às ações que discutem o assunto do âmbito do Judiciário Paranaense, a assessoria jurídica desta casa observou, folhas 49 e 50, que a questão não é pacífica, demonstrando que, enquanto o Juizado Especial da Fazenda Pública do Estado do Paraná, em inúmeros julgados que analisaram o Estatuto do Servidor Público do município de Londrina, tem concluído que o parágrafo 1º do artigo 188 estabelece que o divisor de horas deve ser variável, ou seja, deve ser obtido conforme o número de dias úteis do respectivo mês, pela jornada diária de trabalho, estipulada legalmente. As câmaras cíveis do Tribunal de Justiça do Paraná têm acolhido tese diversa, na qual o divisor é fixo em 150 horas, que foi confirmado nesta casa pelo procurador horas antes. Horas não, minutos antes, né? Ronaldo Guzmão. Ao analisar as duas teses adotadas pelo Judiciário Paranaense, a assessoria jurídica afirma que há clara controvérsia nos julgados e, sobretudo, reconhece que, independente de qual tese seja a mais correta, não se pode afirmar que a nova redação do artigo 188 tem função meramente interpretativa, que seja explicar o sentido da norma anterior. Sob essa perspectiva, a assessoria jurídica, folha 52, que a proposta de fixar o divisor em 150 horas, tal como horas se pretende, constitui inovação legislativa e não explicativa. Tanto que o projeto que lhe atribui efeitos retroativos de modo a atingir os fatos passados. Trata-se de lei nova, que por esse motivo não poderá reger fatos ocorridos sob a égide da redação anterior. Desta forma, conforme demonstrado na manifestação do Siniserv e na análise da assessoria jurídica e técnica desta casa, é inequívoco que a proposta, ao contrário do que afirma o prefeito na justificativa do projeto, altera a normativa em vigor e não apenas elucida o texto. É inegável também que a nova redação do artigo 188 da Lei 4.928/92, ao fixar o divisor em 150 horas e a jornada dos servidores em horas semanais e não em horas diárias, impondo o trabalho durante 6 dias na semana, prejudica inquestionavelmente os servidores públicos municipais de Londrina no cálculo das horas extraordinárias realizadas. Portanto, a proposta de alteração do artigo 189 da Lei 4.928/92 verifica-se que tem o objetivo de especificar melhor as regras previstas atualmente para a realização dos serviços extraordinários, não havendo objeção da assessoria técnico-legislativo e deste relator. Diante de todo o exposto, em especial da manifestação do Siniserv e da assessoria jurídica desta casa, a assessoria técnico-legislativa se posicionou favorável à emenda número 2 e às alterações propostas no artigo 4º e 5º do projeto. Em relação ao artigo 3º do projeto, somente se posicionou favorável na parte que altera o caput do artigo 188 da Lei Municipal 4.928/92. E se manifestou absolutamente contrária à proposta de alteração no artigo 2º do projeto, tendo em vista
que as alterações propostas pelo prefeito são matérias não especificadas no âmbito do judiciário paranaense e que causam prejuízo aos servidores públicos do município de Londrina. Por essa razão, esse relator corrobora o parecer técnico e se posiciona contrário à presente matéria, da forma proposta, pois é uma inovação legislativa que poderá causar prejuízos irreparáveis aos servidores municipais. E, por isso, a matéria deveria ser mais discutida com a categoria. Assim, esse relator, acompanhando os apontamentos do Sindserv e da assessoria técnica da Casa, vota favoravelmente a presente matéria na forma do substitutivo número 1, que ora apresenta que suprime o artigo 1º, conforme já propõe a emenda número 2. Mantém as alterações propostas no artigo 4º e 5º, no caput do artigo 188 do Estatuto do Servidor, Lei Municipal 4.928 de 92. Então, esse é o meu relatório. E caso os vereadores dessa comissão não aceitem a sugestão deste relator, eu gostaria, quanto ao substitutivo, eu gostaria de registrar o meu voto contrário deste em relação ao projeto e a favor da emenda número 2. É esse o meu voto, senhor relator, senhor presidente. Obrigado, vereador Mauri Cardoso. Vereador Wilson Bittencourt. Presidente, na verdade, eu só queria ler algumas poucas linhas também, não é tanta quanto a vereadora Mauri, que fez uma belíssima apresentação, mas eu gostaria de acrescentar duas coisas aqui que eu achei interessante. No ofício 186/2018, da página 18 do projeto de lei, é um ofício do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Londrina, o Sindserv, endereçado ao presidente da Câmara, com relação ao projeto 123. Nesta página, página 18, no terceiro parágrafo, só as duas primeiras linhas que me chamou a atenção. Gostaríamos de registrar o fato de que o prefeito do município, em nenhum momento, tratou de tal assunto com os diretores do Sindserv. Assim, eu estou colocando porque é algo que me chamou a atenção. Já na página 41, que é o parecer do sindicato ao projeto de lei, no item 47, ele diz o seguinte, eu acredito que até o vereador já tenha lido, mas também me chamou a atenção. Oportuno salientar que tais fatos levam à necessidade, inclusive, de apurar eventual responsabilidade do gestor por eventual improbidade administrativa, pois referidas ações oneram excessivamente os cofres públicos, uma vez que, além das verbas devidas, geram encargos processuais, custas e honorários advocatícios, que não ocorreriam se os valores fossem calculados corretamente. Também me chamou muito a atenção isso daqui. E, por fim, o item 49, assim entendemos que o projeto, já foi lido, mas eu gostaria de ler novamente, apresentado é extremamente prejudicial aos servidores públicos municipais de Londrina, pois suprime direitos adquiridos ao longo dessa luta. Eu acredito, senhores, que esse projeto, da forma que ele está, parece que ele não foi aprofundado devidamente com as partes interessadas. Então, por isso, de repente, se houvesse tido um aprofundamento com o sindicato, nós não teríamos um parecer tão contundente como esse. Então, de acordo com esse parecer, eu voto com o relator. Obrigado, vereador. Eu também corroboro com o parecer do relator Mauri Cardoso e encaminho o projeto ao grupo de apoio para a redação do voto da comissão. Concluída a discussão da matéria, agradeço a presença de todos e encerro os trabalhos desta reunião. Muito obrigado. Vamos ter